O melhor evento do Mercado Farma está de volta. Aproveite ofertas exclusivas, sorteios especiais e garanta brindes incríveis para a sua drogaria. Ah, e você, balconista, também ganha. Não vai querer perder, né? Cadastre-se já e venha viver essa experiência. Olá, meus amigos, Benício aqui da Oriente. Estou passando para convidá-los para o nosso Cyberfeirão na semana que vem, de 6 a 10. Um evento bacana, estamos preparados com estoque recheado, um estoque gigantesco para oferecer para vocês. E estamos aqui com o nosso time de televendas. Estamos gravando direto aqui da nossa equipe. O que nós vamos ter, Fabinho, para a semana que vem? Fala para nós. Nós estamos recheados de ações para os nossos clientes. São mais de 2.000 brindes, diversos pacotes e produtos com preços jamais vistos. Vocês vão gostar. Gustavo, e o conteúdo para a semana que vem? Pessoal, nas lives da noite temos nomes extremamente relevantes da indústria nacional. Pessoal da Abrafad, nossos parceiros da Febrafar, os parceiros das redes vão estar aqui com a gente. E o Bernardinho vai estar na live do dia 7, ensinando pra gente como que transforma o suor em ouro. Então, pessoal, todo mundo convidado, tamo junto. O nosso time de televendas está aqui também, preparado para atender todo mundo, não é isso, moçada? Cyberfeirão Oriente! E na sexta-feira, no nosso encerramento, sorteio de 4 farmácias montadas. E para dar um abraço em vocês, aquele brinde da nossa pinguinha com o nosso torresminho. Até semana que vem, moçada. Tamo junto. O melhor evento do Mercado Farma está de volta. Aproveite ofertas exclusivas, sorteios especiais e garanta brindes incríveis para a sua drogaria. Ah, e você, balconista, também ganha. Não vai querer perder, né? Cadastre-se já e venha viver essa experiência. Acreditamos no poder das relações, dos laços, da entrega. Com diálogo, disciplina e atitude, avançamos todos os dias em prol de quem caminha com a gente. A mudança é um desafio constante, mas também nosso maior prazer. Afinal, inovar é aperfeiçoar, conectar e transformar. É progredir e fazer diferente. O melhor evento do Mercado Farma está de volta. Aproveite ofertas exclusivas, sorteios especiais e garanta brindes incríveis para a sua drogaria. Ah, e você, balconista, também ganha. Não vai querer perder, né? Cadastre-se já e venha viver essa experiência.
Acreditamos no poder das relações, dos laços, da entrega. Com diálogo, disciplina e atitude, avançamos todos os dias em prol de quem caminha com a gente. A mudança é um desafio constante, mas também nosso maior prazer. Afinal, inovar é aperfeiçoar, conectar e transformar. É progredir e fazer diferente. O melhor evento do Mercado Farma está de volta. Aproveite ofertas exclusivas, sorteios especiais e garanta brindes incríveis para a sua drogaria. Ah, e você, balconista, também ganha. Não vai querer perder, né? Cadastre-se já e venha viver essa experiência. Em 2020, entre tantas incertezas, nós desafiamos e demos um salto rumo ao desconhecido. Inspirados por um sonho, mudamos conceitos, quebramos nossos próprios padrões e trouxemos uma nova experiência para o mercado. Em 2 anos, entregamos R$400 mil em sorteios, mais de R$1 milhão em bonificações, mais de 900 produtos com descontos especiais e distribuímos mais de 8 mil brindes, contemplando mais de 7 mil clientes. E em 2022, nos reinventamos e ousamos sonhar ainda mais alto. E você é nosso convidado. Cyber Feirão Experience. Muito boa noite, Minas querida. Boa noite aos meus colegas farmacêuticos, empresários, farmacistas. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Benício. 4º dia de feirão, Fabinho. 4º dia. Estamos aqui tá bombando, hoje. hein? Tá, graças a Deus a resposta está sendo altamente positiva. Obrigado. Então, vamos abrir aqui os nossos trabalhos, agradecendo aqui aos nossos parceiros que nos apoiam nas nossas iniciativas. Está aí o painel com todas as empresas que estão participando conosco do feirão, de uma forma muito decisiva, muito contundente e muito relevante para nós. Nós agradecemos de coração, porque sabemos que sem os nossos parceiros da indústria não seria possível a realização dessa entrega que a gente faz com muito coração para os nossos clientes. Então, muito grato. Agradecer os nossos clientes que estão nos assistindo e estão nos prestigiando. Agradecer os nossos representantes que estão na rua aí. Guerreiros, viu, Benício? Bombando de pedidos, guerreiros estão aí, né, na estrada, no asfalto. Agradecer a nossa equipe da logística que está lá se desdobrando para entregar, né? Nosso parceiro das transportadoras que não está dando conta de carregar. Agradecer o nosso time do comercial, enfim, todo o nosso time que tem nos proporcionado dias maravilhosos nesse evento. E hoje, Fabinho, é a Noite das Estrelas.
a nossa constelação hoje está mais bonita do que a constelação de Andrômeda, que é a constelação que tem no universo, que é a coisa mais linda do mundo. Então, Hoje o PIB está lá em cima, tá, Benício? a constelação está bonita, as estrelas são as mais reluzentes e o PIB subiu o nosso sarrafo. Então, nós vamos começar a trazer os nossos convidados, apresentando-os um a um aqui, e já agradecendo também, vamos chamar a nossa diretora Head Business lá da Ipera, nossa amiga Ana Biguilin, alta inteligência, alto conhecimento. Boa noite, Ana. Muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós estamos orgulhosos. Muito Vamos obrigada. convidar. Eu que estou orgulhosa aqui de receber esse convite e participar dessa noite tão especial. Obrigada. Que bacana. Vamos trazer o nosso amigo Edu Lima, CEO da Natulab, grande experiência, apesar de jovem, com um currículo extenso aí, um trabalho de entrega e de inteligência na indústria farmacêutica. Edu, muito boa noite. Obrigado por atender o nosso convite. O Edu é o CEO da Natulab. Boa noite, Beni. Boa noite, Fabinho. Boa noite ao time Oriente. Boa Boa noite, noite aos nossos grandes parceiros aí, clientes de Minas Gerais e aos nossos colegas aqui de bancada. Espero corresponder à altura, viu, Beni? Porque o evento está em altíssimo nível. Hoje é a nossa noite das estrelas. Com certeza vai estar. Vamos chamar o nosso amigo, companheiro e parceiro Jairo Yamamoto, CEO da Altaia, também currículo vasto. Se eu for ler o currículo dessa turma aqui, pessoal, nós vamos passar a noite. Acabou. Então, assim, ô Jairo, seja bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso convite, muito bacana. E hoje, assim, como o Fabinho falou, né? Eu estou falando, estou chamando aqui de Noite das Estrelas. Fabinho está falando que o sarrafo do PIB subiu muito. Boa noite, Jairo, seja bem-vindo, obrigado por estar conosco. Boa noite, Benício, boa noite, Fabinho, boa noite, Edu, boa noite, Ana. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Primeiro, agradecer pelo convite. Muito bom a gente ter essa oportunidade de estar conversando com vocês, estar conversando aí com todos os clientes, falando com Minas Gerais. Então, do nosso lado aqui, é um grande prazer e espero que a gente possa ter uma boa troca de ideias aqui, para a gente possa entender o momento. Vamos trazer o nosso outro convidado ilustre, Marcos Sanches, vice-presidente do Grupo NC. Meu amigo e companheiro Marcos, obrigado por atender o nosso apelo. Seja muito bem-vindo. É difícil a gente conseguir reunir a agenda com as pessoas assim que comanda, que pensa o nosso negócio do mercado farmacêutico nacional. Marcos, muito obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Benício, boa noite, Fábio, todos os demais colegas da indústria, todos aqui que estão nos assistindo também do Varejo, da Oriente também. Prazer enorme estar aqui com você, parabéns aí pelo evento, você sempre liderando aí com muita vibração e energia aí, todas essas frentes aí, balançando o mercado de Minas Gerais. E conte com todos nós aqui para ter um excelente bate-papo. Energia, euforia, motivação, agora, pouco trabalho. Né, Fabinho? Fabinho, por falar em pouco trabalho, Fabinho, dá para a gente aí uma panorâmica aí. Hoje nós estamos no nosso 4º dia de evento, graças a Deus, temos tido uma resposta extraordinária do varejo. Como é que tem sido aí, Fabinho, as participações aí nas nossas lives? Como é que está sendo o nosso dia a dia? Traça uma panorâmica para nós aí. Hoje nós estamos com as estrelas aqui, mas a razão disso tudo aqui são os nossos clientes. E só vale a pena se for bom para eles. E assim, a gente chega no nosso 4º dia extremamente satisfeito, extremamente honrado por tudo que, assim, pela receptividade, mais uma vez, dos nossos clientes. Nós estamos com 3.290.000 unidades vendidas já, Benício. São 18.600 pedidos. 5.106 clientes atendidos. Então, são números robustos, né?
E a gente está muito próximo de entregar esses objetivos malucos que você entrega, que você passa para a gente, viu? Com relação às nossas lives, o nosso conteúdo, e aí é algo que a gente fica orgulhoso de falar, porque você briga e bate o pé, né? Não vamos fazer só ação comercial, não vamos fazer só levar oportunidade para o mercado, vamos levar conhecimento também, né? A gente está vindo agora para o nosso 4º dia. No primeiro dia, nós tivemos 1.292 pessoas conectadas, 2.500 CNPJs. No nosso 2º dia, nossa live lá com o Bernardinho, foram 1.452 pessoas conectadas, representando 3.200 CNPJs. E ontem, né, nosso bate-papo com o César do iKiv, com o Edson, 1.382 pessoas conectadas, 2.800 CNPJs. Ou seja, mais uma vez, muito obrigado aos nossos clientes, que a razão de existir do Cyberfeirão são vocês. E ontem a gente estava com um concorrente forte, né? Tinha jogo ontem do tinha o Cruzeiro, Cabuloso, né? Tinha jogo do Cruzeiro às 19 horas, não podemos esquecer disso. Então, feitas as apresentações, obrigado aos nossos 4 grandes líderes aqui do nosso negócio. O nosso assunto hoje é falar sobre a indústria farmacêutica, né? Falar como é que estão os movimentos atuais, como é que estão as perspectivas de futuro, de curto, médio e longo prazo, né? A gente situar o nosso cliente com as pessoas que vamos dizer, definem, né, as nossas políticas estratégicas, as nossas políticas econômicas, que estão internalizados, sofrendo aí na pele algumas dificuldades do momento, para a gente entender como é que isso funciona, de forma que o nosso Cyberfeirão, ele nasceu da pandemia, né? Porque como acabaram as feiras de negócio, acabaram as convenções presenciais, nós resolvemos fazer um passeio pelo desconhecido e bolamos aqui o nosso feirão e está perdurando a tradição e a cada dia que passa, o nosso cliente já fica esperando essa iniciativa. Mas a indústria nunca teve nunca foi tanto o foco das atenções, e a todo momento a gente é interpelado, né? Como é que a indústria vai sair dessa hoje? Como é que vai fazer? Porque tem muita falta disso, que está faltando aquilo, porque hoje um preço está lá em cima, amanhã o mesmo preço do mesmo produto está lá embaixo, e nesse ambiente aí digamos, de uma instabilidade que a gente espera que ela tenha tempo, que ela seja finita, a gente vai começar a discutir esses assuntos, né, sobre o desenvolvimento e o papel da indústria farmacêutica. A gente sabe, todos nós aqui, a gente está imbuído com um propósito final, que é levar saúde e qualidade de vida para o consumidor que chega lá no balcão das nossas farmácias, né? Então, nós vamos começar aqui. Marco, eu vou fazer a pergunta, eu vou começar levantando a bola para você aqui. É um assunto que mexeu com os nossos negócios em velocidade superior ao que vinha no normal, que é a questão do setor regulatório, né? Nós tivemos um avanço aí nos processos burocráticos. Eu lembro que há um tempo atrás eu fui pedir um registro da empresa na Anvisa, foi coisa de 7 meses. A pandemia encurtou um pouco o prazo de registro de produto, desburocratizou um pouco, ou acelerou um pouco. Eu queria que você traçasse para nós aí se houve algum avanço nesse processo burocrático, engessado, que a gente sabe que o assunto regulatório ele coloca muita trava no nosso negócio, e muitas das vezes, no momento de pandemia, que a gente precisa de acelerar as coisas, a gente tem dificuldade. Me parece que há uma semana ou 2 semanas atrás, inclusive,
o governo federal liberou aí uma questão de preços em algumas moléculas para facilitar a importação. Gostaria que você traçasse para a gente uma panorâmica sobre esse tema. Bom, tá certo. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Tentar fazer uma resposta bastante resumida. Eu acho que assim, um momento de pandemia aí que perdura há bastante tempo, óbvio que em outros momentos já, apesar da gente estar vários locais voltando a usar máscara, mas com certeza muito diferente do que nós já vimos no passado. Teve muito dessa questão online, digital, tudo, e eu acho que com o legislador, Anvisa e tudo mais, e também com prefeitura, isso não foi diferente. Então, essa adequação ela foi super necessária. Eu acho que, por uma questão de definição, normalmente, né, as entidades privadas fazem isso de uma maneira mais rápida do que a parte pública, porém, eles também se mexeram em relação a como fazer isso de uma maneira mais clara. Então, foram abertas, sim, várias perspectivas do ponto de vista de ter um diálogo com a indústria, em especial pela questão, né, daí de quais eram as possibilidades que você tinha de algum tipo de adequação de produtos que estavam em análise, que seriam mais importantes ali no caso do mercado para ter uma aceleração, mas, na média, o mercado farmacêutico ele é uma cadeia longa em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista regulatório. Então, acho que assim, acho que a Anvisa conseguiu acertar bastante, óbvio que não em tudo, mas em várias decisões ela conseguiu, sim, caminhar de mãos dadas com a indústria para que o varejo, né, e, obviamente, o consumidor tivesse em mãos ali o produto final. Teve uma questão aí do ponto de vista que você está falando de liberação de preço, né, só para trazer esse ponto para depois fazer uma comparação. Existe, sim, alguns produtos que tiveram um preço liberado por uma questão basicamente mercadológica, tá? Então, são produtos importantes para uso específicos. Em algum momento, a indústria não tem interesse econômico de fazer esse produto, dado que a margem, muitas das vezes, ela é negativa. Então, definiu-se que tinha que ter um olhar para preço agora e acabaram nessa primeira lista já abrindo essa exceção para que o mercado volte a ser abastecido. Mas, nesse interim, a gente passou a ter uma crise mundial de abastecimento, não só de matéria-prima, como também de embalagens, insumos em geral, ou seja, tudo que perdura ali na questão de produção de medicamentos. Então, em todas as indústrias, eu acho que isso não é novidade para ninguém, o nível de serviço caiu absurdamente, a ruptura ficou muito maior do que a média, independente de quanto tempo cada um de vocês tem no setor. O nosso presidente aqui da MS tem 53 anos de mercado e ele falou que ele nunca viu isso, ou seja, a gente, de fato, está num momento completamente atípico. Então, acho que a gente pegou um efeito rebote muito forte do ponto de vista de desabastecimento, isso não só no mercado farmacêutico, isso em tudo, quando você vai ver carro para comprar, né, componentes eletrônicos e assim por diante, o todo. Então, o mercado ele ainda sofre, eu acho que vocês vão continuar ainda percebendo o nível de serviço abaixo da expectativa. Todas as indústrias aqui, inclusive conectadas e também as demais do mercado, estão fazendo seus melhores esforços para que isso se regularize o quanto antes, mas o mercado, começando acelerado da maneira que começou em janeiro, também pegou todo mundo despreparado de calça curta aí, tendo uma questão que a gente chama que é um ano que terão 2 invernos, né? Então a gente pegou um efeito rebote de Covid que já tinha mexido demais na cadeia e uma aceleração gigantesca de mercado também já começando desde janeiro. Mas, assim, do ponto de vista de trabalhar em conjunto com a Anvisa, eles passaram a ter uma celeridade bastante importante, óbvio que não em tudo, mas em muitos pontos para que contribua com a não falta de medicamentos, que já está acontecendo, né? Que não fosse pior do que o momento que a gente está passando. Então, tentando resumir aí a sua primeira pergunta, eu acho que esse seria um pouco mais do contexto geral. O que eu acho que é importante deixar como mensagem para todos também é que, de fato, o esforço de todos está muito intenso para que a gente regularize essa situação o quanto antes. É muito difícil ainda passar data, depende muito de classe de produtos, abastecimento de matéria-prima de cada uma das indústrias, então são cenários diferentes, mas o mercado ainda deve passar ainda os próximos meses com índice de ruptura acima da média histórica. Ok. Ana, como é que lá na Hypera vocês têm traçado essas relações regulatórias e em que ela pode, complementando aqui o contraponto com o que o Marcos falou,
como é que isso pode acelerar. A gente vê por exemplo, a gente vê um momento de ruptura, de repente você tem até um sal, mas não tem o registro, ou vice-versa, ou pode fazer um clone, mas tem a dificuldade. Houve avanço, não houve? Como é que a Hypera trata internamente essa questão num momento que a gente precisa de aceleradores, de trâmites burocráticos para a gente poder abastecer, inclusive, melhor o nosso cliente? Eu vou dizer para você que é sempre um desafio, né? E os órgãos reguladores são muito próximos mesmo da indústria, assim como, né, o Marcos colocou aqui. De fato, eles têm, né, têm aberto diálogo, o diálogo existe, né? A gente percebe muito isso. Isso tudo faz com que a gente evolua, claro, mas tem essa questão que hoje tem um impacto até muito maior, eu diria, até da falta mesmo de matéria-prima, né? O que a gente percebe é que esse é um grande impacto aí, de uma forma geral, e que, claro, a gente vê aí como uma oportunidade de sempre tentar fazer antecipação, né, daquilo que é possível, né, antecipar compras, enfim, mas é sempre um desafio mesmo. Em relação aos órgãos reguladores, claro, a gente sabe que eles são muito próximos, né, das indústrias, têm aberto o diálogo, a gente tem, né, o grupo, né, inclusive alguns colegas aqui participam aí junto com algumas entidades, né, de classe, e de fato a gente vê que evoluiu, né, mas a gente também vê oportunidades ainda, né, então a gente vê, assim, de fato que tem, a gente ainda tem que quebrar algumas barreiras, né, algumas barreiras ligadas até à inovação, por exemplo, o que a gente, né, em algum momento deve falar aqui, talvez, sobre plataformas digitais, né, bula digital. Então, a gente tem aí, sim, ainda uma evolução, né, desse tema regulatório, que envolve também outras coisas, não apenas a parte de produtos. Mas, sim, eu acho que tem tido uma evolução, a gente percebe isso na Hypera, conversando com a área regulatória, a gente é muito próximo, então, e na Neoquímica também, claro. Ô Jair, eu vou te chamar para o jogo aqui. Então, vamos dizer o seguinte, vamos imaginar o seguinte, que eu estou lá na Anvisa e resolvo dar uma canetada e liberar geral. Vamos ver a resposta do lado de dentro. Como é que anda, por exemplo, a questão de pesquisa e desenvolvimento no presente momento? Se a indústria tem sentido uma necessidade de evoluir um pouco mais na pesquisa e desenvolvimento. Vamos imaginar o seguinte, olha... A celeridade na liberação de novos registros, né, Benício? Não, vamos dizer o seguinte, que eu liberei o registro. Agora, e a resposta? Como é que está? Como é que é o time da pesquisa? Porque medicamento você não coloca ele lá na frigideira e sai na hora. Tem todo um processo de cadeia. Como é que anda, do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, formulações e lançamentos, etc. E se isso também é um fator preocupante ou se isso é um fator relevante ou menos relevante dentro da indústria? Benício, bom, nesse sentido, eu acho que as empresas todas que estão aqui, todas elas têm um investimento bastante importante nessa questão de pesquisa e desenvolvimento, porque é a forma da gente seguir crescendo. Nós, em particular, que somos empresa menor, esse esforço tem que ser ainda maior, porque a gente precisa ampliar o portfólio. Então, eu acho que todo mundo está fazendo, porque tem aí produtos importantes para frente, alguns perderam patente, outros vão perder daqui a pouco. Existem vários nichos ainda de mercado para você fazer. Então, todo mundo, de um jeito ou de outro, uns mais, outros menos, tem investido bastante nisso. O tempo pós o investimento de P&D, pós você preparar a documentação e submeter a aprovação da Anvisa, da parte das empresas tem se mantido. A Anvisa ela chegou a um período que ela melhorou e depois piorou, porque chegou um momento onde a prioridade era o quê? Vacina. Então, ali, todos os esforços da Anvisa estavam em avaliar as vacinas e isso, de alguma maneira, atrasou um pouco a aprovação dos registros. Agora, olhando do lado nosso aqui, da questão das rupturas, eu acho que o problema está menos Anvisa e mais na cadeia de suprimento.
Então, acho que o Marquinhos colocou muito bem esse ponto, e a gente poderia colocar outros mais aqui, porque há algumas questões aí que estão dificultando, que são questões conjunturais, né? Que é essa questão de toda a desorganização do sistema produtivo, a própria questão da gente ter uma economia globalizada. Às vezes alguns me perguntam, mas você não compra da Índia? Sim, mas eu compro da Índia, o fornecedor, às vezes ele depende do recipiente que vem da China. Então não adianta eu comprar da Índia, porque ele também depende da China. Então, se dá um problema na China, interfere na Índia, e você tem toda a questão de transporte. E nós temos ainda outros fenômenos, né? Que hoje você tem ainda problemas que atrapalham o processo produtivo, que são crimes de ordem cibernética, né? Que está afetando todo mundo. Isso também interfere. Isso não existia no passado e hoje é uma coisa presente. Bem lembrado. De um jeito ou de outro, né? Ou já sofreram, ou estão sofrendo, ou sofrerão. Isso acaba desorganizando também. E hoje esse tipo de crime ainda tem uma vantagem, tem as criptomoedas, que ajuda a você criar uma maneira de que isso possa ser bem sucedido. Então, eu acho que quando a gente olha como um todo isso, eu acho que a questão muito está mais mercadológica. Eu acho que está na gente tentar buscar, e aí não digo nós, eu acho que todo o sistema como um todo no mundo, né? Hoje, se for nos Estados Unidos, você vai achar também um monte de faltas de produtos. Quer dizer, não é um fenômeno local, é um fenômeno mundial. E como o Marquinhos colocou, não é também só no setor farmacêutico, em todos os lados. Então, no fundo, é o seguinte, cada empresa, né, acho que a Anvisa, nesse sentido, ela tem trabalhado bem, como não tem falado, eu acho que nós temos um dever de casa grande, porque a gente tem que lidar com todas essas adversidades e procurar, dentro das adversidades, resolver o problema da melhor maneira possível. Então, eu acho que hoje nós temos um problema menos Anvisa e mais um problema de mercado como um todo, que não vejo, né, no horizonte de médio prazo solução. Não vejo, porque hoje, por exemplo, nós temos uma guerra em andamento, né, que afeta, está longe da gente, mas está perto. Né? Parece que está longe, mas isso interfere, porque tem outra questão que afeta também a questão da oferta, que é a questão econômica. Na medida que você começa a ter custos relevantes e perdas de margem, há produtos que saem do mercado por questão de margem. Quando você tem uma série de faltas, você também vai priorizar o seu negócio em função daquilo que rentabiliza melhor o negócio. Então, assim, tem um cenário aí, diria, mais de mercado, um cenário que envolve, né, o mundo inteiro, não só o Brasil. E aí, em maior ou menor escala, quanto maiores as empresas, maiores as complexidades também. Então, acaba tendo mais complexidade. Quanto mais escala você tem no teu portfólio, você tem mais complexidade para gerenciar esse negócio. Então, eu acho que, assim, de um lado, você tem toda essa situação, mas tem um lado bom. Por outro lado, também a gente vê que o mercado tem criado, quando a gente fala, teve uma demanda, nós tivemos 2 invernos, né? Puxa vida, nós tivemos um inverno de dezembro e janeiro, está tendo outro. Para nós, enquanto indústria, você tem uma demanda. Pior seria se não tivesse mercado. Então, hoje, nós estamos reclamando por falta, não é por falta de venda, é por falta de entrega. Seria pior se a gente tivesse um problema contrário, né? Se a gente tivesse muita oferta e não tivesse demanda. Então, eu acho que, de um jeito ou de outro, olhando para o nosso setor, ainda a gente pode dizer que a gente está privilegiado, porque olhando para a situação econômica, pela perda de renda, pelo processo inflacionário, a gente vê muitos segmentos, né, que tem problema hoje de demanda e certamente continuará. Então, ainda assim, olhando com todas as adversidades, a visão olhando do ponto de vista mercadológico, é uma visão positiva, porque tendo demanda, a gente vai trabalhar para regularizar a oferta. O difícil é quando a gente não tem isso. Então, acho que essa é um pouco a minha visão. É o que eu falo aqui, né? A empresa tem que gerar caixa. Mas, Edu, voltando aqui o tema de pesquisa e desenvolvimento, o investimento, a capacidade de investimento da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos na indústria, ela está num momento de maior exigência ou não adianta?
Queria que você comentasse um pouco para a gente aqui. Né? Ou não resolve? Não, resolve sim. Beni, eu acho que vamos dividir aqui entre o pipeline, que é o que sustenta o portfólio futuro de uma empresa, e todas precisam de um portfólio futuro, imaginando o número de competidores por cada uma das moléculas hoje já presentes no SKU, dentro do seu portfólio, mas também existe um outro perfil de investimento que eu acho que vale a pena, na verdade eu acho que é parte da solução. O que acontece hoje? O registro de um produto, ele está atrelado também às suas fontes de matérias-primas, primárias ou secundárias. Então, quando você tem uma escassez de matéria-prima no mundo por parte de um fornecedor, e aí eu concordo com o Jairo, concordo com o Marquinhos e com a Ana, por parte de um indiano, de um chinês, de um europeu, você tem que buscar um outro fornecedor, né? Só que o seu registro não estiver alinhado a essa fonte de matéria-prima, você não pode comercializar. Então, você tem que desenvolver um novo estudo com o seu time de P&D para você ter esse produto disponível com essa nova fonte de matéria-prima. Então, separando esses dois conceitos que eu acho que são muito importantes, que um traz uma solução imediata para o que a gente está vivendo, isso é, se estiver matéria-prima disponível no mundo, para que a gente tenha a capacidade produtiva possível para atender essa demanda, que cresce mais de 77 milhões de unidades mês versus anos anteriores, e se tivesse essa flexibilidade por parte da Anvisa, eu tenho certeza que o problema de abastecimento já seria resolvido. Mas quando a gente vem para portfólio futuro, eu acho que a gente tem que olhar, sim, para o que vem acontecendo no mercado. Estamos aqui com empresas líderes no mercado nacional que olham principalmente para o que está caindo patente no Brasil, olham para mercados mais maduros do que o nosso, mercados americanos, mercados europeus, e tentam aí alinhar as suas oportunidades de portfólio com esse perfil de produto. E aí sim, se é necessário, algum tipo de investimento adicional, com bioequivalência, biodisponibilidade e várias outras frentes. Então, o que eu penso sobre como que a empresa ela avança, e principalmente na questão de desenvolvimento de novos produtos, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas duas situações. Primeiro, olhar para o seu portfólio atual e ver qual o tipo de oportunidade que se tem para second source ou third source, ou seja, fontes que possam suportar uma possível demanda que você tenha reprimida, e é o que aconteceu no mercado com todas as empresas, e também aí olhando para o seu pipeline, ou seja, para o seu portfólio futuro, o que você pode lançar no curto prazo para dar acesso à população, porque a gente sabe que os produtos que hoje são tratados como produtos de prescrição e patenteados, eles são produtos mais caros, e a nossa missão aqui como indústria nacional é trazer esses produtos com a mesma qualidade, mas de uma forma mais acessível, ou que traga uma margem maior para a cadeia como um todo, ou que traga um preço mais acessível para o seu paciente. Estamos preparados? Essa é uma pergunta de R$1 milhão, viu, Beni? Ô, Edu, já eu chamo você de novo aqui. Deixa eu mexer com a Ana aqui, de volta. Ô, Ana, nós temos aqui na Oriente os nossos programas de entrega adicional na parte de desenvolvimento de pessoas, na parte de desenvolvimento do varejo. A nossa empresa ela tem um perfil muito umbilicalmente ligado ao nosso cliente lá no varejo. Eu tenho acompanhado aqui, lá o Marcos daqui a pouco vai falar para a gente aqui lá da Academia NC, eu vou chamar o Du para falar da Universidade Natulab, lá na Ipera tem o Neofarma Excelência e outros programas. A pergunta aqui é a seguinte: nós trabalhamos aqui na Oriente com um espírito muito forte de desenvolvimento de toda a cadeia, né? A gente, da nossa parte, nós não temos condição de ajudar mais a indústria que não seja formar a cesta de produtos, a cesta de oportunidades, a cesta do conhecimento e levar lá para o balcão da nossa farmácia, né? A gente é uma empresa altamente interativa com o varejo. A gente busca a todo momento incluir no produto conhecimento, treinamento. Então, a pergunta é, como é que a indústria, como é que a Ipera vem se comportando aí nessa cadeia
para contribuir com o desenvolvimento do varejo farmacêutico, para o desenvolvimento das pessoas, de toda a cadeia? Como é que vocês estão conseguindo envolver mais gente nessa causa? Bom, essa é um tema que eu gosto muito de falar, porque a gente acha que a gente acredita muito no desenvolvimento do profissional, de uma forma especial o profissional, né? Todos os níveis, é claro, porque todos eles têm a sua necessidade, a sua particularidade, o seu valor, né? E quando eu falo do varejo, né, eu gosto muito de uma plataforma que vocês conhecem muito bem, que é o Neopharma Excelência, né? O Neopharma, ele tem da Neoquímica, né? Ele tem esse propósito, né, de levar conhecimento e desenvolvimento para esse público, né? Esse público que é o responsável pela saúde dentro de uma farmácia, né? Um balconista, um farmacêutico, né? Um dono de uma farmácia. Então, ele tem um propósito muito grande de desenvolvimento profissional, né? E que, obviamente, tem um desenvolvimento pessoal atrelado a isso. Então, levando treinamentos, levando conteúdos relevantes para esse público, fazendo com que a gente possa desenvolver esse profissional a fim de levar para ele o conhecimento que ele precisa para atender aquele público que entra na loja, né? Então, a gente eu gosto muito desse tema e falo com muito orgulho dessa plataforma que lançamos, e hoje já tem aí mais de 20 mil pontos de venda, né? A gente tem um número bem grande, vocês participam muito fortemente disso aí na Aurite, com, né, os clientes, né, o varejo que vocês atendem com muito louvor, com muita atenção, muito cuidado, né? E é um cuidado importante mesmo que a gente precisa ter com esse público, né? Que é um público que também promove o acesso, né, para a população, e precisa ter o conhecimento. Então, a gente gosta muito disso e trabalha fortemente para a evolução desse processo. Mas eu vou passar a bola aqui para o Marcos, vou passar a bola para o Edu, mas é o seguinte, Marcos, ontem nós trouxemos aqui o Edson, que é um cara muito entendedor das entranhas do varejo, o Edson da Febrafar, da Márcia, e o César lá do Aiquívia. Aí veio uma pergunta no chat lá para o César, ele falou assim, mas a farmácia primeiro tem que querer, né? Esse é o primeiro ponto. Então, Marcos, a gente vê assim, o esforço do grupo NC, através da Academia NC, de um atingimento mais eficaz, mas o que a gente percebe é o seguinte, quando você pega isso aqui, é um turbilhão de informação. Né? A informação está correndo assim numa velocidade muito grande. Qual que é o grande desafio para a gente poder levar essa cesta de conhecimento e desenvolvimento na cadeia, principalmente para o varejo? Como é que nós vamos fisgar esse farmacêutico, esse balconista, esse empresário, trazer ele para cá para a gente entregar mais para ele? Bom, acho que a questão de fisgar e como trazê-lo, acho que sempre é a parte mais complexa e ao mesmo tempo, o motivo da existência de todas essas plataformas. Então, nós lançamos a Academia NC há praticamente 2 anos, sempre entendendo que nós precisamos e podemos contribuir com a educação aí, levar literalmente muito conteúdo de altíssima qualidade para o farmacêutico, para o balconista, para o distribuidor, para o vendedor, para todo o ecossistema do varejo farmacêutico e também da distribuição. Então, qual que eu acho que é o grande ponto? Quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, o primeiro ponto é a pessoa querer. Quando a pessoa quer, esse é um pouco do momento que nós estamos agora, nós estamos tentando disponibilizar conteúdos de altíssima qualidade com as pessoas referência de mercado, para quando você tiver o interesse de saber aquele conteúdo, você acessar aquela plataforma e você ter os melhores conteúdo de confiança e de alta qualidade que possa te desenvolver e fazer melhor ainda a questão do que você está tendo no seu dia a dia. Por outro lado, tem muito da questão da missão, que eu acho que, inclusive, é algo que o mercado pode evoluir demais, trabalhando em conjunto, indústria, distribuição e varejo,
como que nós vamos fazer a gestão do negócio do outro lá na ponta de uma maneira mais sólida e genuinamente interessados, assim como você já disse que você já faz, Benício, tendo essa preocupação genuína com o seu cliente. Olhando a questão de como que é o fluxo de caixa, a compra dele, né, nível de serviço, ou seja, como que ele vende mais, qual que é o mix que ele está vendendo. O mercado farmacêutico tem muita informação e a gente precisa inovar um pouco de como que a gente consegue materializar isso dentro da mão do gestor ali da farmácia, do balconista, do farmacêutico, independente de quem seja que está com isso ali na ponta. Acho que o primeiro ponto é que, às vezes, a gente tenta levar informação demais, isso acaba sendo um erro, porque quem tudo tem, nada tem, e a gente acaba, talvez, confundindo, em alguns momentos, até mais do que ajudando. Então, nós aqui do nosso lado estamos tentando, assim, ir muito direto ao ponto, pilotando junto com algumas farmácias, como que nós conseguimos agregar valor para eles, para que a gente consiga replicar isso depois via todo o time de distribuição e também o nosso time próprio de vendas. Então, a gente precisa literalmente sair um pouco dessa questão só transacional e, às vezes, até de cotação para uma coisa mais inteligente, para algo que, como que a gente faz aquela categoria expandir, como que a gente se coloca no jogo. E isso é uma coisa, aproveitando que tem tantas pessoas conectadas, a indústria farmacêutica, ela necessita, e ela, de verdade, tem muito interesse que todas as farmácias independentes continuem existindo, porque é exatamente o que traz o equilíbrio para a cadeia farmacêutica, em especial para o distribuidor. Então, assim, nós temos genuinamente, todos aqui, com certeza, posso falar por todas as indústrias, o interesse de que a farmácia independente se fortaleça cada dia mais, independente se ela se organiza através de uma associação, se ela se transforma numa pequena rede, numa média rede, cada um dando a sua estruturação. E eu acho que é parte do que o associativismo vem fazendo muito bem também, de conseguir trazer muito dessa questão de gestão para o dia a dia. E eu acho que fica uma questão, a gente também tem muita troca ali com o Edson Tamassa, com a Febrafar, com a Farmarcas. Eles também sempre têm esse desafio de fazer as farmácias utilizarem. Eu acho que nós, profissionais, a gente gosta muito dessa parte de vendas, marketing e tudo mais, mas a gente nunca pode deixar de lado a parte analítica. O Benício ali, em algum momento, ele falou, não pode deixar de olhar para o caixa. Tudo é lindo, mas se não tiver dinheiro, a empresa quebra. Então, o caixa é o rei. É o caixa que a gente tem que olhar. E talvez a gente tenha que começar a fazer uma venda ainda mais consciente do ponto de vista de rentabilidade. E, assim, é óbvio que é algo que dá para a gente ficar passando noites aqui conversando, mas eu acho que a gente precisa se unir mais. Conversei com isso até com algumas associações de distribuição recentemente, que nós precisamos e podemos fazer mais para a organização da farmácia. Então, acho que esse é um tema que a bola ainda está quicando, o mercado não consegue fazer bem, a gente tenta, mas também acho que ninguém conseguiu encontrar ainda o modelo ideal, mas a gente acho que a gente tem que abrir um diálogo com mais pessoas, mais stakeholders com interesse de fazer isso acontecer de uma forma, de novo, genuína. A farmácia independente, ela é importantíssima para todos nós aqui que estamos conectados e nós queremos ela cada vez mais forte. Edu, a Universidade Natulab tem atingido o seu público-alvo, os seus objetivos, em que intensidade? Vai ou, como diz o Marco, está quicando? Na verdade, eu acho que tem muita oportunidade. Eu acho que o Marcos ele fez uma leitura completa do que realmente a gente tem como missão, principalmente quando se fala de desenvolvimento, não só do business, não só do negócio, mas também do farmacista, né, profissional de farmácia. Quando a gente fala de Universidade Natulab, hoje a gente tem um certo grau de sucesso. São mais de 25 mil alunos matriculados, desde formadores de opiniões, desde balconistas, farmacêuticos e até, por que não, alguns influencers. A gente não pode esquecer esse público importante. O grande desafio, no meu ponto de vista, e acho que você trouxe de uma forma muito inteligente, Beni, é o excesso de informação que, no final das contas, ele traz aí uma situação de, olha, ok, eu tenho disponível, mas eu posso fazer depois.
Então, eu acredito que essa venda consultiva que o Marcos comentou, aonde o representante de laboratórios, os nossos parceiros comerciais, os vendedores da Oriente, levando não só a venda de precificação e de descontos, mas também levando a própria estrutura de desenvolvimento dos farmacistas de uma forma mais estruturada, a gente realmente consegue chegar onde a gente precisa, mas sabendo onde a gente quer chegar. Isso que eu acho mais importante, porque a gente falou de treinamento ou desenvolvimento, e são várias fontes de treinamento e desenvolvimento. Uma é mercadológica, que sim, envolve fluxo de caixa, P&L, envolve aumento de demanda. Tem uma outra parte que é também o treinamento de produtos, porque é muito importante, né? Vamos lembrar que hoje o sistema de saúde no Brasil ele não consegue acomodar a demanda existente, então a primeira fonte de consulta para patologias de níveis médios e moderados é diretamente na farmácia, então quanto mais o farmacêutico, até o próprio balconista, por que não, tiver orientado com o perfil de tratamento para uma molécula de primeira linha ou segunda linha, isso chega a desafogar o sistema de saúde no Brasil, mas a gente também tem que fazer um outro treinamento que também é sobre qualidade de vida das pessoas, né? Que é o momento de aonde eu posso agregar aqui de uma forma que eu gere valor para essa audiência, seja ela o balconista, o farmacêutico, algum influencer, qual o valor que eu estou gerando para essa pessoa, para que ela tenha aí uma frequência maior dentro dos cursos que eu tenho ofertado. Então, acho que é isso, né? São 3 grandes blocos: o mercado, a parte mercadológica, a parte de produtos, né, para desafogar o sistema de saúde no Brasil, e por último, por que não, qual tipo de valor que eu estou agregando a essas pessoas. E aí algumas recomendações que a gente aprendeu, tentativa e erro, é a situação de, olha, sou balconista, fiz um treinamento sobre um determinado produto, atingi um certo grau de nota, eu acabo recebendo um prêmio ou algum incentivo para fazer um novo módulo. Então a gente percebeu que isso dá muito certo e queremos estimular cada vez mais os nossos alunos e novos alunos, por que não, a participarem de cada vez mais de módulos dentro da Universidade Natulab. Bacana. Não, bacana, Edu. Ô, Benício. Fabinho, só um minutinho. Eu quero dar uma dica aqui para os nossos participantes. Eu vou lembrar aqui, Fabinho, de anteontem, o Bernardinho falou um negócio aqui muito interessante. Quando ele fez uma metáfora a respeito do livro. Como a gente recebe assim, um número de informações gigantesco, vou dar a dica. Bernardinho falou assim, olha, você não vai ler um livro de 300 páginas, de 500 páginas numa noite. Você vai ler, você vai botar como meta para você ler 10 páginas por dia, mas você precisa tirar um tempo para isso. Eu vou dividir ao meio. Leia 5, né? Então, fica uma dica aí para os nossos participantes. Olha, tira meia hora para você dedicar lá à Academia LC, ao Neofarma Excelência, à Universidade Natulab. Fabinho, vou te passar a bola para você mexer com o Jairo, que o Jairo está muito quietinho aí nos fundos. Aí. Não, eu já vou chegar de sola, viu, Benício? Mete o pé. Ô, Jairo, o nosso público está muito ansioso com... Eu queria retomar o assunto de ruptura. O povo está louco. E, assim, a turma está muito ansiosa com relação a todo esse problema que a gente tem de ruptura. E vocês já explicaram um pouco sobre, né, todas essas variáveis que envolvem, que fizeram a gente chegar nesse momento. Eu pergunto o seguinte, nós já chegamos no fundo do poço, as coisas vão começar a melhorar? Ou ainda nós temos que ter um pouco mais de paciência? E acrescento o seguinte, como que nós, da distribuição, podemos, nesse momento, ajudar a minimizar um pouco os impactos desses índices de ruptura que estão muito altos? Vou começar pelo final, e aí, Fabinho, Benício, acho que vocês já fazem isso muito bem. Não dá para você administrar um momento desse tipo que nós estamos vivendo com estoque muito baixo. Então, quando a gente tem esse tipo de dificuldade, evidentemente que a gente tem que trabalhar com um nível de estoque melhor. Então, acho que vocês já fazem isso, né? A gente já conhece o perfil de vocês naturalmente já têm isso. Então, essa é uma maneira de ajudar bastante a mitigar, porque
aquele trabalho, você ter um estoque restrito, qualquer variação que acontece dificulta bastante. Então, acho que uma medida importante, vale para a distribuição, vale para nós, indústria também, o que a gente tem procurado fazer do nosso lado. A gente avaliar produto a produto, quais são todos os itens que compõem a formulação de produto, quais são as fontes que você tem e buscar resolver, mas no outro parâmetro de dias de estoque. Então, acho que esse é um ponto importante, porque não dá para trabalhar numa situação dessa pensando em estoque para 30 dias ou 45 dias. Então, acho que isso aí é uma medida que eu vejo que vocês já fazem isso e, com certeza, quando comparado o trabalho da distribuição, aqui no caso de vocês e alguns outros distribuidores de Minas Gerais, comparado a outros distribuidores, vocês veem que o nível de ruptura de vocês é um pouco menor que outros. Então, esse é um ponto. Em relação à questão do fundo do poço, é difícil dizer isso aí, porque a gente, cada dia, não tem uma novidade. Né? O mundo hoje, o que é normal hoje é o anormal. Né? O que é normal é o anormal. Quer dizer, cada dia acontece uma coisa e a gente tem que lidar com todas essas questões. Então, é difícil dizer para você que eu acho que ninguém pode dizer, olha, já chegamos no fundo do poço. Mas eu acredito que a gente está trabalhando, as empresas todas estão trabalhando, estão dando, como o Marcos colocou, fazendo o melhor dos seus esforços para poder mitigar esse negócio. Então, se chegou lá ou não, é difícil dizer. O que eu acho que tem é um esforço muito grande aí de toda a cadeia produtiva, e aí a gente está falando de várias indústrias, para poder administrar esse momento. Então, se a gente também tiver um nível de demanda mais estabilizado, fica mais fácil. O que tem acontecido nas rupturas também é que determinados itens, eles não têm curva histórica. Né? Então, se falar, se eu trabalho com 60 dias de estoque, eu estou fazendo 60 dias de estoque com base numa média. Né? Se eu tiver um mês que a variação foi de 200%, o meu estoque virou 30 dias. Então, o que tem acontecido também são essas variações. Então, é difícil a gente prever, por isso que é difícil dizer se terminou ou não o fundo do poço. O que eu acho é que há, sim, né, um esforço grande de todo o setor para poder mitigar. E aí as iniciativas são as mais variadas possíveis. De maneira geral, acho que as empresas estão procurando avaliar quais são os pontos de ruptura, procurar elevar o patamar de estoque. Essa é uma hora que não dá para você ficar administrando o estoque pensando em caixa, né? Então, ou seja, você tem que subir um pouco mais o teu nível de estoque, aí falando de nível de indústria, e sacrificar um pouco do caixa da gente. Então, eu acho que isso também todo mundo está fazendo para poder tentar, né, não resolver o problema do item aqui, tem outro problema depois na sequência. E quando a gente fala de produto, né, as pessoas pensam só em matéria-prima, mas a matéria-prima é um componente. Né? Você tem recipiente, você tem cartucho, você tem bula, você tem, enfim, blister, você tem frasco, você tem muitos itens que compõem. Então, essa cadeia é ampla. Então, eu acho que, né, e é só achar mesmo, né, eu acho que tem um período, né, que eu não acredito que seja curto, que o resultado desse esforço que todo mundo vem fazendo tende a melhorar a situação. Mas não vejo isso acontecendo de uma forma rápida, não vejo acontecendo isso de uma maneira estável, porque tem essas variações de demanda também, que é isso, é imprevisível. Perfeito. Ô Marcos, aproveitando essa mesma pergunta, quais medidas já foram adotadas no Grupo NC para que haja a gente possa minimizar um pouco esses impactos? E queria também que você complementasse que uma dor que a gente percebe muito forte, principalmente no varejo independente, nas farmácias de associativismo, franquias, é a dificuldade de entender as variações de preço que nesse momento de variação muito abrupta de oferta e demanda, a gente sabe que são naturais, mas que eles têm dificuldade de entender. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal e explicasse como que isso funciona. Tá. Bom, dois pontos, basicamente. Um em relação a como que a gente tem atuado nesse momento, investimento em estoque muito forte. A gente está antecipando todas as compras possíveis de todos os itens, ou seja, estamos imobilizando o capital em estoque. Tá? Então, nós acreditamos que estoque forte nesse momento
vai se transformar em venda muito rapidamente. Isso é uma verdade para distribuição, isso é uma verdade para o varejo. Então, o estoque, nesse momento, está com altíssima conversão. Então, um grande ponto é como fazer estoque. No nosso caso, a gente tem uma capacidade produtiva bastante elevada, nós aumentamos a nossa capacidade produtiva, que já estava programada para isso, mas hoje faltam insumos para a gente rodar na plenitude. A gente tem a nossa programação, ou seja, das antecipações de compra, se mostraram eficientes, então a gente está conseguindo subir muito nossa quantidade produzida por dia, a gente vem batendo um recorde diário de produção, inclusive, não ao ponto de começar a sobrar mercadoria, mas sim ao ponto de começar a suprir o mercado, tá? Então, a gente entende de que, do nosso lado, a gente terá, sim, problemas pontuais, existem várias categorias que o problema irá permanecer, mas a gente entende que a gente vai começar a elevar o nosso nível de serviço já olhando para junho, tá? O mês passado a gente já teve uma leve elevação de nível de serviço e nós acreditamos que isso vai continuar acontecendo com melhoras perceptíveis no mês a mês. Então, a gente tem muito capital imobilizado em estoque, tá? Essa foi uma estratégia que a gente adotou e, de novo, outras indústrias também estão adotando. A antecipação de compra, que não necessariamente, de novo, isso fecha todos os gaps. A questão de variação de preço é algo que está... Eu vou fazer uma analogia, tá? Nosso representante, ele tem um Logan 1.0, que custava R$48 mil e custa R$80 mil agora, tá? O mesmo carro. Inclusive, quando a gente está renovando frota aqui, simplesmente os valores explodiram. Isso é a mesma verdade para tampa, plástico, vidro, insumo. Encontrei o Jairo outro dia, a gente estava falando de uma molécula de um insumo farmacêutico que aumentou 50% e depois aumentou mais 30% no segundo embarque. Então, assim, por incrível que pareça, a indústria farmacêutica não está repassando tudo, mas ela está repassando em vários itens que não tem como ela segurar, porque teve um desbalanceamento gigantesco. Então, tiveram vários produtos, o dólar elevadíssimo, né? Dólar aí na casa de praticamente R$5, oscilando muito mais do que isso ao longo do ano. Então, assim, e nosso produto é altamente dolarizado também, a questão de matérias-primas, embarque, tudo, literalmente tudo aumentou de preço, tudo. Então, assim, a indústria farmacêutica, eu acho que em relação às demais cadeias, e a gente estava fazendo essa análise aqui, ela repassa muito menos preço. Isso talvez é algo que o mercado, às vezes, não tem essa clareza. O mercado automotivo, de relógio, alimento e assim por diante, repassa muito mais rápido. A indústria farmacêutica, ela segura demais ainda, porque como é uma cadeia longa, de transformação bastante longa, você vai comprar uma matéria-prima 90 dias, 120 dias antes, você tem um estoque regulador na média, né? Hoje, que óbvio que vem faltando bastante, como a gente já disse, mas a gente acaba, na verdade, trabalhando com um custo standard, basicamente, que internamente a gente chama desse nome na maioria das empresas, ao longo do ano, mas e quando tem essas necessidades obrigatórias, esse repasse acontece. Então, assim, o que a gente vê daqui para frente é que as matérias-primas vão custar cada vez mais caras, vão ser muitas dessas questões. O Jairo falou um ponto, a gente começou a estudar literalmente até onde chega, de que a gente compra matéria-prima. E às vezes a gente compra do indiano, mas na verdade o indiano comprou metade daqueles insumos do chinês. E se o chinês repassou ou faltou, essa reação em cadeia, ela basicamente está concentrada. Então, existe uma altíssima concentração. E tem poucos players com várias moléculas. Então, eles têm uma questão de que, e tem oferta e demanda completamente desbalanceada no momento. Então, a gente tem uma questão de que, onde é necessário, nós precisamos repassar preço, porque senão o mercado começa a ter um desinteresse econômico por parte daquela molécula. Só finalizando, por isso que a Anvisa soltou uma lista de liberação de preço de alguns itens que está precisando e simplesmente a indústria falou, por esse valor eu não vou fabricar, porque como é que eu vou ocupar minha linha com produto que dá prejuízo? Não posso fazer isso. Então,
chegou ao ponto de desbalanceamento que perdeu interesse econômico em vários itens. Então, a gente tem que reequilibrar essa cadeia, e eu acho que o mundo está reequilibrando essa cadeia em diversos setores. Quem está fazendo casa, construção e tudo mais, também percebeu tudo subindo. Então, acho que o mundo está reequilibrando a questão de valores na cadeia. Não, perfeito. Mas peraí, ô Marcos. Pois não. Deixa eu ver se eu tenho... Quando eu estou discutindo aqui com o meu grupo aqui, com o meu time, eu sempre falo com eles o seguinte, falo, olha, de qualquer jeito que você for olhar, a moeda tem dois lados, né? Tem dois lados. Tem um outro lado também aí, que a gente está falando aqui para agora para mais de 1.000 participantes, né, Fábio? Tem um outro lado da moeda também, que um certo dia eu fui interpelado por um amigo, companheiro, parceiro de negócio, falou, pô, Benício, vocês estão de sacanagem. Foi naquela época que faltou aí a losartana, que a losartana chegou a R$ 4,70, R$ 5 a caixa, quando a gente saiu aí do preço de 1 e pouquinho. Esse amigo meu, eu falei para ele, falei assim, fulano, ele não está mais conosco, né? Já partiu aí com a Covid. Falei, seu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós também temos que pensar num outro lado da moeda, porque durante 20 anos nós estamos aqui, ou mais, durante 25 anos nós estamos nesse negócio aqui, a gente faz reunião, a gente conversa, a gente promove debate, promove fórum, e uma das queixas que a gente sempre teve aqui, que eu também tinha minha farmácia, né? Até 2006 eu estava no balcão da minha farmácia. Uma das nossas queixas era a necessidade do segmento de promover uma recuperação de preço lá na ponta, no varejo. Porque, na realidade, os preços do medicamento no Brasil, eles são baratos, eles são acessíveis, né? Então, tem esse outro lado também, porque, veja bem, o preço sofre uma variação, o mercado acompanha essa variação, na primeira oportunidade que tem, o mercado baixa, o varejo baixa. Como é que nós vamos lidar? Tá entendendo, Fabinho? Não é assim a dinâmica não é conflituosa? Acho que é um mercado de alto poder de destruição de valor de uma forma extremamente rápida. Já está querendo comentar aí, já? Não, eu só estou querendo dizer o seguinte, gente. No momento que falta tudo, se a gente começar a olhar muito para preço, a gente fica sem um produto. Então, acho que assim, um momento como esse, é o mesmo caso nosso, quer dizer, o que a gente está fazendo aqui? Se eu não comprar, eu não tenho produto. Se eu não tiver o produto, eu não compro a matéria-prima, não tenho o produto final. Então, acho que o esforço agora de todo mundo, em primeiro lugar, é tentar manter a oferta para o consumidor que está indo lá buscar. Porque se você não tiver, é ainda pior. Porque uma coisa é eu ter o produto que custou um pouco mais caro, por todas as razões que a gente conversou aqui. Outra coisa é não atender o cliente porque você não tem o produto. E o cliente precisa do produto. Então, acho que, assim, nesse momento é um momento onde a questão do impacto desse custo está generalizado, né, já está falado aqui para todos os setores, mas a gente precisa tentar encontrar uma maneira de, apesar do preço mais alto, a gente ter um produto. É o que a gente vem fazendo. Então, nós estamos procurando agora, o momento é suprir, ter o produto. E quando você precisa ter o produto, discutir preço é uma discussão mais secundária. Porque quando eu tive outro dia aqui um fornecedor, ele até falei para o Marquinhos, ele falou, tenho duas notícias para você, uma ruim e a pior. Eu falei, não, ruim e pior eu não vi, eu tenho uma ruim e uma boa, né? Eu falei, mas então vai lá, a ruim aumentou 18% em janeiro, aumentou 20% em março. Eu falei, bom, tem uma pior que essas duas? Tem, talvez eu nem te entregue o que eu te vendi. Então, a conversa, ela está um pouco por aí. Então, a gente precisa, nesse momento, ter um pouco de serenidade para a gente tentar encontrar, se não tem do laboratório A, naquele momento pode ter do B, pode ter do C, vamos pensar no nosso consumidor lá, ou seja, mudar um pouco o modelo de buscar o menor preço para tentar buscar o produto, porque pelo menos no momento de falta,
É mais importante você ter o produto para atender teu cliente do que você discutir se comprou barato ou caro, porque aí fica mais difícil. Que é um momento que também, é claro, você tem que reprecificar. Então, a gente foi fazendo um processo muito grande de baixar preço, até que chegou um momento onde os produtos se tornaram, de alguma maneira, não interessantes, e aí, quando ele torna não interessante, acaba ficando ruim para o próprio consumidor, porque daí não tem. Então, acho que o momento que a gente tem aqui é o momento da gente ter um pouco de equilíbrio, tentar buscar o produto. Se não tem do A nesse momento, pode ter do B, ter do C, pode ser que você vai encontrar um pouquinho mais caro, paciência, é parte da nossa administração também. Quando o mercado for regularizando, os preços também vão se regularizando. Também é preciso entender que, só para eu terminar, que eu acho difícil, né, por tudo que a gente está vendo, que eles retornem a patamares lá para trás, porque a gente não está vendo esse processo de retorno de preços acontecer. Então, ele pode normalizar o nível de suprimento, mas ele está no nível mais alto. E a inflação está no mundo. Então, é só para a gente entender que nós estamos num momento um pouco mais complexo, mais difícil, e nesse momento a gente tem que ter um pouco de tranquilidade e também saber administrar um pouco essa questão. O produto mais caro é o que não existe. Belas palavras, Jair. Fabinho, deixa eu lembrar o Jair aqui, lembrar a turma que está nos assistindo aqui, participando conosco, que na década de 90 eu tinha um carro a álcool e naquela crise de abastecimento dos combustíveis a gente não tinha era álcool. Chegava o álcool, falava assim, chegou o álcool no posto lá da Cidade Nobre. Eu saía correndo do meu bairro, lá do Veneza, chegava lá, pegava a fila, quando tinha uns 10 carros na minha frente, acabou o álcool. Vai lá, Fabinho. Não, eu queria aproveitar esse gancho que o Jair falou aí sobre o consumidor e aí perguntar para a Ana, porque é o seguinte, ótimo, ficou muito claro essa questão, mas a gente vive um momento macroeconômico onde a gente, né, tem uma inflação aí batendo 12%, nós temos uma redução de renda da população e nós temos, né, esse aumento aí, nós temos uma mudança também de perfil do consumidor, né? A pandemia ela trouxe uma nova dinâmica para a venda dentro da farmácia. E aí eu pergunto assim, quais são as oportunidades e os desafios, né, que a gente tem aí nesse momento para se adequar a esse novo consumidor, a esse momento econômico e como que vocês aí da Hypera enxergam que a gente vai sair lá na frente? Bom, Fabinho, acho que eu só queria complementar aqui um comentário que eles fizeram brilhantemente, né, sobre todo esse processo que a gente está passando aí, tanto o Mato quanto o Jairo. Acho que a gente, eu só queria colocar um ponto que, olhando os dois lados da moeda, né, como falou o Benício, eu acho que achar o equilíbrio é um desafio, né? Mas é algo para a gente pensar, porque a gente também precisa atender, né, esse consumidor, esse paciente que está lá na loja, né? E ele é uma peça fundamental, ele precisa daquele produto, ele precisa daquele tratamento, e achar o equilíbrio, acho que talvez seja o maior desafio entre aquilo que, né, a gente de fato precisa, e eu concordo com o Marcos, muitas vezes a gente vai deixar de produzir um produto, porque muitas vezes a margem realmente a conta não vai fechar, né? Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, acho que achar esse equilíbrio para que esse paciente continue tendo acesso ao produto é extremamente importante, mas ao mesmo tempo muito desafiador, né? Então, esse ponto de equilíbrio, acho que eu só queria colocar esse adendo ali, porque acho que eu assino embaixo o que eles estão falando, concordo. E quanto assim ao futuro, né? Eu acho que pensando um pouco na jornada, né, desse consumidor, desse paciente, nessa nova jornada, esse novo cenário que ele está passando, né, a gente vê um comportamento aí de compra diferente, né, então multicanais, né, mas eu acho que o varejo sempre vai ter a sua importância. Eu nunca acreditei que o pessoal falava, né, na pandemia, cresceu o e-commerce, né, a plataforma virtual e tal. Ela é extremamente importante, mas ela é complementar,
né? Eu acredito muito na complementariedade, né? E acho que isso vai fazer com que esse consumidor pesquise mais, claro, né? Vai ser também desafiador por conta disso, né? Ele vai pesquisar mais, ele tem mais acesso, mas eu acho que a gente tem que trabalhar também para dar o suporte para esse consumidor, pensando nessa nova jornada que ele vive, nessa jornada de multicanalidades, né? De novos modelos de negócio que são extremamente complementares. A gente também aqui da indústria quer muito promover isso, né? Entendo que aqui todos estejam batalhando para que a gente possa achar a melhor solução, o melhor caminho, a melhor interação para esse consumidor nessa nova jornada que ele vive. Então, acho que a gente vai sair, não sei, né, se vai sair, né? Mas, enfim, mas acho que essa jornada ela continua, mas acredito que ela seja complementar. E o varejo sempre vai ter sua importância, a sua experiência de consulta, né, de compra, o momento que precisa de uma assessoria. Então, e aí isso tudo vai se falar nessas plataformas de acesso, de treinamento, essas plataformas de pesquisa, né? E, obviamente, o ponto de venda com a sua grande importância. Não, excelente. Deixa eu terminar minha roda aqui. Nós estamos já caminhando para as considerações finais. Vai lá. Deixa eu fazer só para terminar minha rodada aqui, perguntar para o meu amigo Edu, Benício. Sei que ele é apaixonado por números, que é um grande estudioso. E aí eu te pergunto, Edu, o seguinte: a gente fala muito em, né, decisão baseada em dados, em informação, e a gente falou muito aqui essa semana em relação à ampliação de mix. Mas essas coisas têm muito, né? Tudo isso tem muito a ver com estratégia. Mas muitas vezes as estratégias elas esbarram na cultura. Peter Drucker fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu te pergunto o seguinte: isso se aplica ao nosso mercado? Qual que é a sua percepção? E se, de alguma forma, como que a gente pode transformar isso e ser um mercado cada vez mais analítico, para que efetivamente, porque a gente é um mercado muito auditado, a gente é um mercado que tem muita informação, para que a gente seja cada vez mais assertivo nas nossas tomadas de decisão? Poxa, Fabi, você fez uma pergunta que você envolveu até o Peter Drucker, o Papa da administração moderna, mas eu vou tentar responder à altura aqui. Obrigado pela pergunta e pela oportunidade. Mas antes de responder sobre a estratégia e execução, lembrando que o Brasil, principalmente para as empresas que atuam no Brasil inteiro, elas têm aí 26 estados mais o Distrito Federal, e cada estado tem um mini país dentro, com uma cultura diferente, com uma forma de fazer negócio diferente. Eu gostaria de voltar para a pergunta anterior. Desculpa retomar, porque aqui parece que as indústrias estão, né, fazendo algum tipo de complô, ou as distribuidoras estão fazendo algum complô para aumentar preço, e está nítido aí pelas explicações dos meus colegas que não é isso que acontece, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia global, com casos sérios aí de incidentes e acidentes aferindo mortes e na população de uma forma geral. São mais de 600 e tantos mil mortos só no Brasil. A guerra agora, né, na parte da Ásia Oriental, Ásia Ocidental. Então, é um mercado, é um momento de vida que poucos tiveram esta oportunidade. Marquinhos trouxe a oportunidade de trazer aqui, né, o presidente do Grupo NC, que já tem mais de 50 e tantos anos de mercado e não viveu um momento como esse. Então, não existe, por parte da indústria, mesmo que a gente se encontre em associações e federações e sindicatos, não existe aqui um complô, não existe uma vontade de vamos subir preço, até porque somos concorrentes, né? Assim como os nossos colegas de farmácia que tem, né, hoje no Brasil, a cada 2.500 habitantes existe uma farmácia, e para você sobreviver, você tem que ter um bom mix de estratégia, aí voltando para essa pegada da pergunta, um bom mix de estratégia e execução, e a estratégia passa por precificação para você, né, não ser visto como careiro, ou você agregar serviço. Na indústria é a mesma coisa. São poucos os produtos exclusivos hoje que uma indústria pode se gabar e falar, não, esse só eu tenho, então vou subir o meu preço. Se eu subir meu preço amanhã, com os colegas que estão aqui nessa sala, eu perco o mercado imediatamente. Se for um produto de margem importante para o meu portfólio, eu posso ter até um problema sério no fluxo de caixa da empresa. Então, quando a gente fala de estratégia, a gente tem que abranger vários pilares, né? Primeiro, a questão de portfólio presente,
como que eu tenho que lidar com ele dentro dos 4 Ps, né? Aí saindo de Peter Drucker, entrando em Kotler, mas entendendo quais são os 4 Ps, como é que eu vou diferenciar meu produto versus os mais de outros 30 concorrentes diretos a essa molécula, a essa apresentação em específico. A mesma coisa quando eu falo de praça, não, peraí, qual que é a praça que eu vou atender, qual que é o meu parceiro, qual que é a malha de distribuição que eu tenho que ter para atender cada região, e a Oriente, ela tem essa competência, né, de atender aí os 800 e tantos municípios que existem em Minas Gerais, com a mesma excelência que atende a capital. Então, no final das contas, a gente tem que entender qual que é essa malha tributária, a precificação por situações óbvias, né, de fluxo de caixa, aonde os fornecedores globais quebraram contratos com as indústrias, ou seja, eu tinha contratos de fornecimento que o cara me garantia 1, 2 anos com aquele preço antes da pandemia, e o cara falou, meu amigo, eu não te forneço mais, eu estou quebrando o contrato aqui e eu vou te passar logo um reajuste e você se vira como é que você vai fazer isso no mercado. E a gente está falando de indústrias gigantes, né? Aqui na Natulab nós temos mais de 1.200 funcionários que precisam, né? A gente precisa pagar essa folha para esse pessoal, precisa alimentar essa indústria toda que produz mais de 12, 13 milhões de unidades mês. Então, no final das contas, Fabinho, eu acho que a estratégia, quando a gente fala, a gente tem que estar ligado com as premissas globais. Hoje não dá para a gente não levar em consideração o que acontece mundo afora. A gente tem que levar em consideração como cada um dos players, e aí eu digo as indústrias que estão aqui e outras que também não estão presentes, estão se comportando no mercado, se elas estão acompanhando os preços, se não estão acompanhando, se eu posso subir, se eu não posso subir, qual que é o impacto na minha demanda. E lembrando também, né, a questão da cadeia, uma cadeia produtiva que ela é longa, são 120 dias, são 160 dias para você ter lá, desde da sua matéria-prima, da compra da matéria-prima, até a parte de transporte, logística globais, com problemas de container no mundo inteiro. Quadruplicaram os preços de container no mundo inteiro. Aí você chega com a matéria-prima no Brasil, aí você tem a situação aduaneira no Brasil, que não é simples, né? Você tem aí 20, 30 dias para disponibilizar seu produto na sua casa e fazer com que vários itens da cadeia se concomitem para você ter o produto final, né? Lembrando que uma simples dipirona, ela tem o plástico, ela tem o frasco, ela tem a bula, ela tem os recipientes, são mais de 10 recipientes, e além da matéria-prima oficial, que é a dipirona. Então, no final das contas, a gente tem que ter uma estratégia global para você conseguir fazer um bom perfil de atendimento e levar a qualidade de serviço para os nossos clientes e para os nossos pacientes, que essa é a missão de qualquer indústria, Fabinho. Desculpa alongar na resposta, mas eu acho que eu precisava explanar sobre isso. Fabinho, nós temos sorteio para fazer. Vamos para as considerações finais, Benício. Vamos dar 1 minuto para cada um dos nossos ilustres convidados aqui. Olha, vamos fazer como a gente sempre faz. A gente discutiu problemas, soluções e tal, muito aprendizado, mas mensagem de otimismo, porque eu sou uma pessoa que acredito muito nesse negócio nosso. Ana, as suas considerações finais, a sua energia para o nosso povo. Vamos lá, vou tentar, hein? Vou tentar fazer uma boa energia 1 minuto. aqui. Bom, eu quero dizer que, assim, eu acho que a gente vive um momento, claro, muito desafiador e tal, mas eu acho que a gente tem muitas oportunidades, eu acho que a gente tem condições muito, muito boas, né, de virar esse jogo. Acho que a gente, de novo, eu vou falar do equilíbrio, né? Eu acho que achar o equilíbrio, né, para os nossos negócios, trabalhando com parcerias, né, cuidando nesse momento, né? Acho que a parceria é algo extremamente importante para a gente, porque isso dá uma visão de longo prazo, né? A gente não vai ter resultados imediatos. A gente vai ter, claro, vai ter, sim, mas a gente vai construir uma parceria de longo prazo. Então, acho que isso, para mim, é muito importante. E acho que achar o equilíbrio disso com as parcerias, cuidando, né? Isso traz para a gente uma visão de negócio, de crescimento, mas também de equilíbrio na rentabilidade, né? Para todos nós, tanto para a indústria, quanto para a distribuição e também para o varejo. E digo que acho que para o futuro, né? Eu acho que a gente tem que apostar nesse momento agora, né? Um pouco mais nos estoques, né? Como mencionaram meus colegas, acho que vai ser extremamente importante, né? A gente cuidar um pouco mais disso. Eu sei que vocês cuidam, mas acho que também fica uma mensagem para o varejo, né? Eu acho que é um momento importante para cuidar um pouco mais e evitar rupturas. A gente na indústria também está fazendo isso.
cuidar dessa antecipação, né, da cadeia produtiva para a gente atravessar melhor, da melhor forma esse cenário que foi tão explorado aqui. Esse foi um tema mais quente aqui da noite, né? Contem com a Hypera, né? Contem com a Neoquímica, né? Assim como todos aqui, tenho certeza que todos estão muito dispostos a fazer o seu melhor. E eu quero só deixar uma mensagem aqui rapidinho, antes de eu encerrar, que amanhã a gente vai ter ofertas arrasadoras de vitaminas, Neoquímica, já estou sabendo, Fabinho, e também em especial a apresentação imune A sua melatonina. turma só foi no seu ouvido aí, Ana. Eles são muito espertos, bacana. Tô sabendo, hein? Tô muito sabendo. obrigado. Muito bom, hein? Marquinhos, 1 minuto para você convidar esse povo a dar as mãos com a gente. Vamos lá. Agora a Ana já começou a me ensinar aqui. É isso aí. Bom, agradecer demais mais uma vez a Oriente, todos os colegas aí também da indústria farmacêutica, todos os demais que nos ouviram. Acho que a gente está saindo basicamente desse momento de pandemia, por mais que ainda tenha essa nova ondinha aí passando, mas acho que é algo que infelizmente vai estar dentro do nosso dia a dia. Eu acho que todos nós brasileiros somos super otimistas, sabemos muito lidar com a diversidade. Nós estamos literalmente tentando fazer que isso passe da maneira mais breve possível. Acredito que nos próximos meses teremos dias melhores com o engajamento de todos e com certeza o Jairo falou um ponto aí também que é muito importante dizer: abasteçam demais os estoques, não só por uma questão que todo mundo quer vender, mas porque o estoque gera venda e nesse momento a disponibilidade é ouro. Ela está valendo muito mais do que em qualquer outro momento do mercado. E talvez uma ineficiência mercadológica brasileira fez a gente sofrer menos. Porque quando você faz uma analogia ao mercado americano, onde tudo ali é just in time e assim por diante, as farmácias estão muito mais desabastecidas do que no Brasil. Então, assim, eu acho que estoque, em especial da indústria, distribuição e também varejo, é algo muito importante para a gente conseguir ter a conversão de venda ali na frente. Contem demais com a MS, com todas as empresas do Grupo NC, Legrand, Germed, Nova Química, Multilab. Com certeza também estamos em tantas promoções aí junto com a Oriente. Não estou tão antenado quanto a Ana com a promoção de amanhã, mas deve ter muito. Eu vi que está faltando xarope a gente fabricou bastante. Então, qualquer coisa já pode comprar da Oriente, que em breve a gente entrega. Mas obrigado a todos aí, estamos juntos e é um prazer quando a gente nos vermos numa nova oportunidade. Um grande abraço a todos, Marquinhos. Um ótimo fim de feirão aí também. Obrigado. Obrigado. Edu, manda um abraço para a turma aí. Edu, vende seu peixe também. Aproveita, Edu, porque tem também. Não, vamos vender o peixe da Oriente, que é um grande parceiro, viu? Eu queria agradecer vocês aí pelo convite. É um prazer inenarrável, acho que essa é a palavra, para a gente da Natulab participar de um evento como esse, com grandes colegas, com grandes parceiros e clientes aí do estado de Minas Gerais. E sim, também temos aí campanhas, principalmente já desde segunda-feira, né? A gente já tem reforçado os estoques de imunidade, a questão de liberação de produção de xarope, ela ainda não chegou nos níveis que nós queríamos, mas sim, já foi disponibilizado para o Oriente em função do evento, uma quantidade especial, então talvez a gente consiga suprir aí um pouco da ansiedade do pessoal, e amanhã tem mais campanhas com vitaminas, e nesse sentido a gente avança super bem. Eu só queria deixar aqui... É bem simples, Universidade Natulab, eu vi muitas perguntas sobre o tema aqui, é www.universidadenatulab.com.br. Lá temos os módulos, é só se inscrever e responder as provinhas, né, os testes, que a partir daí vocês começam a receber prêmios deliberadamente, de uma forma bem estruturada com o nosso time comercial. É isso aí, Beni. Fabinho, obrigado, parabéns Oriente por mais um evento. Obrigado, irmão. Obrigado, valeu. Edu. Ô Jairo, você vai ter que tirar alguma carta da manga aí, porque os 3 já venderam aqui. Obrigado pela companhia. Fica à vontade de você mandar um abraço para a turma aí e fazer suas considerações. Bom, pessoal, primeiro, obrigado a todos vocês aí, Oriente em particular, pelo evento. Agradecer aos colegas também pela participação. Opa, travou aí. A minha notícia que eu tenho que dar para vocês é boa. Nós não temos nenhuma falta. O portfólio é pequeno, falta 0. Então, todos os produtos do nosso portfólio estão disponíveis. Eu falava para o Marquinhos outro dia, Marquinhos, só fica só a falta. Mas não dá, né? O portfólio nosso é bem pequeno. Mas, de fato, gente, nós não temos nenhum problema de falta. Isso se deve à complexidade. Nós temos menos produtos,
e a gente faz uma gestão, evidentemente, melhor, porque a complexidade é menor. Então, hoje, da nossa companhia, tem zero falta de todos os produtos. Então, graças a Deus, estamos tranquilos. Então, a boa notícia é essa, entendeu? Não tem falta. Campanha, o Marcos deve estar fazendo aí também. Então, é para vender, porque a gente vai entregar, tá bom? Muito obrigado a todos aí. É Altair amanhã também, Fabinho. Nós estamos ficando enrolados. Altair é hoje, quem assistiu hoje liberou para comprar Altair amanhã, o preço jamais visto. Fabinho. Vamos lá? Vamos para o sorteio, passar régua. Ana, Benício, muito obrigado de coração. Eu fiquei muito orgulhoso. Marquinhos, estou inchado aqui. Nós conseguimos trazer a constelação para cá. Obrigado, Marquinhos, deixar suas atividades para vir. Jairo, Jairo, você vem almoçar com a gente de novo, viu, Jairo? Para nós contar a história. Edu também está me devendo visita, viu, Edu? Edu está devendo. Desde que voltou lá do não sei aonde, lá do Chile, não apareceu mais aqui. Gente, vocês abrilhantaram demais o nosso evento, engrandeceram, foi uma noite maravilhosa, riquíssima em detalhes e em conhecimento. Muito obrigado aos nossos parceiros. Eu fiquei muito orgulhoso e muito feliz por vocês terem nos prestigiado. Fabinho, vamos para o sorteio? Benício, vamos lá. Antes do sorteio, duas coisinhas só. Primeiro, hoje é aniversário do Horácio, lá do nosso time do Trade Market, e é aniversário do nosso anjo da guarda, Benício. Dá um abraço no Sávio aí para mim. Seu Sávio. Esse cara de paixão, viu? Faz favor, chega aqui, Sávio. Não, você tá de brincadeira, vocês guardaram o segredinho? Agora tem segredinho aqui, ó. Chega aí, Sávio. Aí, ó. Parabéns, irmão. Obrigado. Você é fera, irmão. Você é fera demais. Fica nos bastidores aqui, ele que salva a gente nos bastidores. E aí o seguinte, anunciar, Benício, o seguinte, que quem assistiu a live hoje está liberado lá os produtos da Altair, Globo, Multilaser, Neoquímica e os produtos Nova Química, toda a lista da Nova Química. Agradecer muito o pessoal do Legrand, Benício, que fizeram um esforço incondicional, todo o time do Marquinho aí, Luiz, o Guto, a Elinha, conseguiram colocar aqui para a gente. Amanhã a gente está com o spec liberado para venda, um esforço incondicional. A mercadoria faturou lá na terça-feira à tarde, e eles conseguiram trazer a mercadoria já está aqui dentro de casa. Sensacional, muito obrigado. O pessoal do Nova Química, a gente tem promoções especiais do Natulab amanhã também. Fabinho esteve com a gente aqui, liberou os preços, e a gente tem os preços jamais vistos de amanhã, né, Benício? Esses estão de estourar a boca do balão. O listaço. Biolab, Vitamedic, Zidos e da Neoquímica, Benício. Aí o seguinte, aí a Ana e a Érica, elas aproveitaram o momento e chutaram o balde. Porque amanhã a gente tem Centrotabs Imune, a gente tem Centrotabs Melatonina com um preço que não existe no mercado. Chutaram o pau da barraca. Centrotabs Vitamina C e Vitamina C mais zinco. Que hora, hein? Que hora de fazer essa promoção. Bacana. Vamos para o sorteio, Fabinho? Vamos pro sorteio. Vamos lá. Vamos ver quem são os nossos balconistas premiados. Varrendo a barrinha aí. Vamos lá, Alain. Hold me close till I get... Vai, Max Sarzedo, de Sarzedo, Maria Eduarda, ganhou a Airfry, Benício. Parabéns. Droga Vander, de Raposos, o Bernardo ganhou o drone. E a Lima Rosa 2, de Bom Jesus, do Amparo. A Iane ganhou a churrasqueira elétrica. Obrigado aos nossos amigos balconistas. Iane, Bernardo, Maria Eduardo, parabéns, que bacana e muito obrigado por vocês terem participado com a gente e todos os participantes. Vamos embora, Fabinho, descansar para amanhã? Valeu demais, pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, Ana, Edu, Marquinhos, Jairo, que bacana, viu, meu presidente? Que legal, fiquei muito feliz com a presença de vocês. Obrigado, pessoal, que tem nos assistido aí. Amanhã nós estamos juntos.
arrochado nas promoções. Grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. O melhor evento do Mercado Farma está de volta. Aproveite ofertas exclusivas, sorteios especiais e garanta brindes incríveis para a sua drogaria. E você, balconista, também ganha. Não vai querer perder, né? Cadastre-se já e venha viver essa experiência.